Então, pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. A nossa aula de hoje nós falaremos exatamente sobre uma história da filosofia. Buscaremos aqui tratar de maneira objetiva, de maneira bem informativa, sobre os vários períodos aos quais a filosofia acabou por se desenvolver, principalmente no que diz respeito aí à filosofia ocidental, certo? Então, nossa ideia é justamente trabalhar com esta temática, que é justamente a história da filosofia. Então, aqui a gente começa já detalhando basicamente o nosso objetivo. Nosso objetivo é exatamente apresentar, né, essa história da filosofia, salientar aspectos que são de relevância, que acabaram sendo desenvolvidos por pensadores de grande vulto ao longo de todo o processo histórico. E a partir daí a gente dividimos essa história da filosofia em filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Trabalhando com as principais temáticas, trabalhando com as principais ideias, com os principais pensadores. Então, é exatamente isso que iremos fazer a partir de agora. E nesse processo, a gente tem o seguinte: a filosofia, ela é um campo de pensamento. E, sendo um campo de pensamento, a filosofia, ela busca, através do pensamento racional, do pensamento lógico, questionar a realidade ao qual vivenciamos, para que a partir daí possamos ter respostas satisfatórias para as nossas inquietações. Então, a filosofia é essa observação da natureza, da sociedade, dos seres humanos, e busca de respostas significativas para os questionamentos que fazemos. Essa palavra, filosofia, era uma palavra grega que quer dizer exatamente amor ao conhecimento. E o filósofo é, exatamente por consideração a essa conceituação da palavra filosofia, um amante do saber, aquele que busca o conhecimento a todo momento, certo? E o filósofo, ele busca soluções, né? Ele busca alternativas para que, a partir das explicações que ele tem, advém, ele possa solucionar os problemas existentes. Nesse sentido, a gente pode dividir a filosofia da seguinte forma. Na filosofia antiga, desenvolvida na Grécia Antiga, nós temos os filósofos pré-socráticos. Esses filósofos pré-socráticos, eles tinham como principal ideia descobrir o princípio único de todas as coisas. Descobrir arqué de tudo, né? Ou seja, qual é a base de formação de todas as coisas existentes? Como surgiram todas as coisas existentes? Os seres físicos, né, em si, como que surgiu tudo isso? A diferença desses filósofos pré-socráticos para as explicações que anteriormente eram dadas é que esses filósofos pré-socráticos, eles não recorrem à mitologia, eles recorrem à razão, ao pensamento racional, ao pensamento lógico dos seres humanos. E aí, os principais representantes são esses nomes aí: Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto, Anaximenes de Mileto, Pitágoras de Samos, Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia, Empédocles de Agrigento e Demócrito. Então, são os principais nomes aí da corrente pré-socrática. E aí nós temos aqui algumas das principais ideias desses indivíduos. O Tales de Mileto, ele é considerado o pai da filosofia, e dizia ele que a substância que deu origem a todas as coisas existentes foi exatamente a água. E aí, alguns indivíduos poderiam ter
mais água ou menos água, e isso é que orientava sobre a solidez dos corpos. Um outro filósofo, Anaximandro, também de Mileto, acreditava que o apeiron seria exatamente o princípio de todas as coisas, que era algo indeterminado, algo infinito, que sempre existiu e deu origem a tudo e a todos. O Anaximenes dizia, o Anaximenes, exatamente a seguinte ideia, que a origem de todas as coisas era exatamente o ar, e era exatamente o ar mais rarefeito ou menos rarefeito, é que indicava também a consistência das coisas. Já o Pitágoras de Samos dizia que tudo tem origem do número 1, que o número 1, ao se dividir, deu origem a todas as coisas. Então, tudo para o Pitágoras seria número. Então, esses indivíduos da filosofia pré-socrática, eles buscaram explicar a origem de todas as coisas a partir de uma arqué, né? Ou seja, o princípio único de todas as coisas. É lógico que aí eles diferiam entre si. Por exemplo, você tem o Demócrito também, que vai dizer que a origem de todas as coisas é exatamente a origem a partir dos átomos, né? Então, são algumas questões importantes. O Heráclito, que vai dizer que a origem de todas as coisas é o fogo, e que o fogo transforma tudo e a todos, e a vida é uma constante transformação. Já o Parmênides e o Zenão dizem que as transformações são apenas ilusões dos sentidos humanos. E aí, a gente vai para um outro momento. Esse novo momento é exatamente o período clássico, ou período greco-romano da filosofia. Nesse período, nós temos aqui alguns destaques. O Pitágoras, que apesar de ser um pré-socrático, mas ele também vai viver no período ali onde o Sócrates acaba vivendo. Ele é considerado o Protágoras um dos mais importantes filósofos da denominação sofista, né? Esse filósofo, o Protágoras de Abdera, ele é um professor e dizia esses sofistas que eles poderiam ensinar tudo a todos, com base em ideias de que cada lugar, cada cultura tinha as suas verdades, estabelecendo assim uma relatividade no processo da explicação das coisas. E o Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Então, que as explicações elas seriam provenientes dos homens no viver em sociedade. E aí ele trazia uma explicação do nomos, que seria uma explicação cultural acerca das relações humanas, e uma explicação da physis. Então, dizia que havia ali dois tipos de explicação, a da physis e a do nomos. Então, teríamos exatamente essa visão aí em relação aos sofistas. Esses sofistas, eles diziam que podiam ensinar tudo a todos, e aí ensinavam também princípios de oratória e retórica, justamente para que, a partir daí, houvesse a arte de persuasão e convencimento daquilo que eles acabavam por proferir. Esses indivíduos eles acabaram sofrendo críticas relevantíssimas do Sócrates. Sócrates ele vai ser também um filósofo que vai tratar das questões dos seres humanos, né? Junto com os sofistas inaugurando, podemos dizer assim, essa filosofia antropológica. E o Sócrates é o marco divisório, né, dessa filosofia grega, né? Ele era e tinha um estilo, né, onde ele ia até as praças públicas para fazer ali as discussões com os jovens sobre os conhecimentos que ali estavam estabelecidos. Porque dizia o Sócrates que aqueles que se diziam sábios, na verdade,
eles não eram sábios coisa nenhuma. Porque, ao serem questionados sobre aquilo que sabiam, não conseguiam responder a contento. O Sócrates, com esses ensinamentos, ele não recebia dinheiro, ao contrário do que faziam os sofistas que recebiam dinheiro. O Sócrates criou um método, né, que foi exatamente denominado maêutica. Essa maêutica, o Sócrates associou a sua produção de ideias ao parto de seres humanos. A mãe do Sócrates era parteira. E dizia o Sócrates, assim como a mãe dele era parteira de seres, ajudava os homens a nascerem, homens e mulheres a nascerem, ele, Sócrates, ajudava as pessoas a produzirem ideias e a fazer com que essas ideias nascessem. Também usava o método da ironia, né? Esse método da ironia era exatamente um método que estabelecia uma confusão sobre o saber que as pessoas tinham, fazendo perguntas sucessivas e incisivas e cada vez mais profundas sobre aquele conhecimento, né? E sempre buscando uma nova visão do problema, aprofundando sempre, sem, contudo, estabelecerem uma conclusão definitiva. Outros grandes nomes desse período socrático, um outro grande nome é o Platão, que é discípulo de Sócrates, né? Ele estabeleceu a ideia da teoria das ideias. Essa teoria das ideias, ele estabelece a visão ali dos dois mundos, um mundo sensível, com ideias sensíveis, que é um mundo ilusório, é um mundo imperfeito, é um mundo que se transforma, né? E um outro mundo que é o mundo das ideias, que é o mundo perfeito, é o mundo da verdade, é o mundo do belo, certo? O Platão ele propõe um método de dialética, né? Que justamente consiste também na contraposição de ideias, e o Platão também desenvolve o mito da caverna. Esse mito da caverna, ou alegoria da caverna, seria exatamente o conhecimento promovendo exatamente a luz e a clarificação das ideias para as pessoas. Que a partir daí, essas pessoas poderiam, a partir da luz da razão, atingir o conhecimento verdadeiro e não apenas viver apenas sobre as sombras ilusórias que existiam na sociedade. E outro pensador importante é o Aristóteles. O Aristóteles ele é discípulo do Platão, ele é considerado o pai de muitas ciências, criador de muitas ciências, mas a lógica a ciência primordial do Aristóteles, é a ferramenta básica para o raciocínio que ele desenvolve. E a ideia do Aristóteles era desvendar a essência dos seres, procurar definir quais seriam esses termos que geravam a essência dos seres humanos. E ele identificou que havia um movimento e a transitoriedade, havia mudança. Daí ele estabelecer a teoria de potência e ato, onde o que acontece? A potência é o que eu sou agora, o ato é o que eu posso ser. E aí ele também inaugura com essa teoria uma espécie de teologia, onde ele diz que Deus basicamente é ato puro, né? É ato puro que movimenta a tudo e movimenta a todos, certo? E aí tem um exemplo aqui dessa ideia de ato e potência. Uma semente é potencialmente uma árvore, pois a plantando podemos, com o tempo, vê-la crescer e frutificar. Então, por Aristóteles, havia um ato puro, que seria chamado de primeiro motor, e esse ato puro, o primeiro motor, seria responsável pelo movimento de todas as coisas, pela transitoriedade dessas coisas e pela transformação. E que, na passagem da sociedade, da natureza e dos homens, haveria sempre essa ideia de ato e potência. Uma semente, ela, quando plantada, está em estado de ato, perdão, de potência.
Posteriormente, quando ela cresce, ela se torna exatamente uma árvore. E os frutos dessa árvore, que voltou a ser potência, geram novas sementes, que passam a ser um ato, que depois se torna uma potência. Então, é um conhecimento em transformação constante, é uma transformação constante das coisas e dos seres. Outro momento importante dessa história e dessa síntese histórica da filosofia é exatamente a filosofia medieval. Essa filosofia medieval, a essência básica é exatamente conciliar a fé e a razão. Essa filosofia medieval, nós podemos caracterizá-la a partir do século V até o século XV, no período ali da Idade Média, onde há um processo de controle ideológico mais efetivo da Igreja Católica em relação às formas de pensamento, inclusive se apropriando dos filósofos antigos para justificar exatamente a fé, né, com base em quê? De pensamento racional. Então, a filosofia medieval ela tem essa visão de conciliar a fé com razão. Os representantes principais São Justino, Tertuliano, Santo Agostinho, Santo Anselmo, Pedro Abelardo, São Tomás de Aquino, John Duns Scott e Guilherme de Ockham. Então, são nomes ali relevantes no que diz respeito a essa orientação dessa filosofia medieval e, basicamente, a filosofia propriamente dita como um questionamento não existia, mas existiam correntes, opiniões, teorias que eram denominadas ali na corrente agostiniana, do neoplatonismo, e também na corrente do Tomás de Aquino, que era neo-aristotélica. Essas correntes, elas buscavam conciliar a fé e a razão. E o método utilizado nessas disputas, nessas discussões, era exatamente o método da disputa, que se estabelecia a partir do silogismo aristotélico, né? Onde havia ali uma primeira premissa, né? Depois uma controvérsia, e aí as discussões acabavam ocorrendo, até que ocorressem ali as últimas consequências do tema proposto, e, consequentemente, chegava a uma finalidade lógica, né? A um raciocínio lógico, que falava sobre a veracidade ou não dessa determinada discussão que acabava ali sendo estabelecida e proposta. E aí, temos o Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele viveu entre o século IV e o século V. Ele buscava estabelecer a ideia de que, ao lado da fé, que é uma verdade revelada, existia também a razão, né? Que ajudava também na compreensão do conteúdo da fé. E o Agostinho, ele tinha ali um obstáculo que era exatamente a dúvida cética que acabava existindo. E ele buscou superar essa dúvida a partir da seguinte ideia, que o conhecimento racional, ele acabava ratificando a fé, pelo fato de que os homens, ao pensarem, mostrava a benevolência de Deus e o amor de Deus para com eles. E a partir daí, eles tinham essa capacidade de raciocinar, compreender as verdades reveladas de Deus. O Santo Agostinho tem uma obra interessante, que é exatamente A Cidade de Deus. Nessa obra, ele acaba ali estabelecendo a visão neoplatônica dele. A Cidade de Deus seria a cidade perfeita, né, o paraíso eterno, e a cidade dos homens seria ali uma cidade de imperfeição, uma cidade onde os homens agiriam ali como pecadores, buscando exatamente o perdão de Deus. Como disse, né, o Santo Agostinho tem essa relação com o platonismo, né, e
uma outra situação é que, para o Agostinho, Deus cria as coisas a partir de modelos imutáveis e eternos, né, que são ideias divinas. Essas ideias ou essas razões, elas não existem em um mundo à parte. Então, isso aí o aproxima daquela visão do Platão, né, acerca do mundo sensível e do mundo inteligível. E aí temos o outro pensador importante dessa Idade Média, que é exatamente o Tomás de Aquino. Ele vai ser o grande representante ali da escolástica medieval, né, que vai conseguir definitivamente estabelecer o equilíbrio ali entre a fé e a razão, entre a teologia e a filosofia. E ele também vai tratar de um objeto muito caro à religião, que é Deus, né? No sentido de buscar entender se Deus, a partir do conhecimento racional e natural, ele existe. E ele vai se utilizar da ideia de primeiro motor do Aristóteles para justificar a existência de Deus, ou seja, um ser que sempre existiu, é ato puro, é primeiro motor e deu origem a tudo e a todos e transformou e criou tudo e a todos, né? E o Tomás de Aquino, ele diz que existem dois tipos de verdades, as verdades da razão e as verdades da revelação. A natureza humana ela é imperfeita diante da razão divina. Então, se ela é imperfeita diante da razão divina, a razão humana, a razão da verdade desenvolvida pelo pensamento racional, ela tem que se subordinar às verdades reveladas, porque essas verdades reveladas elas estão acima de qualquer capacidade humana, né? Então, o Tomás de Aquino trata exatamente com esta visão. E aí, nós vamos adentrar a um novo período da história da filosofia. Esse novo período é exatamente o período da filosofia moderna. Esse período da filosofia moderna se caracteriza pelo desenvolvimento dessa mentalidade racionalista, né? Se opondo àqueles princípios explicativos que a Idade Média estabeleceu com o escolasticismo, com o agostinianismo, com o escolasticismo, com essa ideia teocêntrica de explicação. Então, essa filosofia moderna, ela vai questionar exatamente essas verdades estabelecidas pela igreja e também essa autoridade secular que a igreja acabava tendo. E os representantes, os principais nomes aí dessa filosofia moderna, que vai do século XV até o século XVIII, são Giordano Bruno, Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes, John Locke, Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Adam Smith, George Berkeley, David Hume, Immanuel Kant. Então, são alguns nomes aí que são de grande relevância no que diz respeito a essa filosofia moderna, né? Uns sendo exatamente empiristas, outros sendo racionalistas, alguns sendo criticistas, como no caso aí de Immanuel Kant. E, nesse sentido, essa idade moderna, ela é também caracterizada pelo desenvolvimento do método científico, né? Aquele método relacionado a uma busca de um conhecimento experimentado, um conhecimento hipoteticamente testado, né? E contra um conhecimento dogmático, contra um conhecimento que tem uma verdade que não pode ser questionada, certo? Então, esse conhecimento filosófico da Idade Moderna também é um conhecimento teórico experimental, né? A teoria, a ideia passa pela experiência, né? No sentido de aceitar essa ideia como verdadeira ou rejeitar a hipótese que foi levantada para a resposta, que acaba por ser estabelecida e desenvolvida naquele momento. Então, vamos a alguns nomes aqui. Não falaremos todos esses nomes, mas alguns dos mais relevantes aqui. O primeiro deles, René Descartes, sem dúvida nenhuma. René Descartes, ele
surge, né, com o pensamento dele cartesiano, né? Esse pensamento cartesiano dele significa não só um método para buscar conhecimentos, mas também um método para que os seguidores dele possam compreender melhor a realidade. Então, o Descartes ele questiona as soluções que eram propostas ali pela escolástica. Dizia ele que essas questões elas não resolviam os problemas íntimos do indivíduo. Também criticava ali o Francis Bacon, que utilizava ali um método indutivo, e também o Montaigne. E o Descartes, ele rompe com esse quadro, e aí ele busca explicar a tábua rasa, propondo ali o método dele, que é o método cartesiano, a partir dessas regras. Primeiro, dizia ele, só admitir como verdadeiro o que parece evidente, evitar a precipitação, assim como a prevenção. 2, dividir o problema em tantas partes quantas possíveis. É o que se chama de regra de análise, ou seja, decompor para poder explicar melhor e entender melhor. 3, recompor a totalidade subindo como que por degraus, regra de síntese, ou seja, todas aquelas explicações passam a ser justapostas. E 4, rever todo o todo para ter a certeza de que não se esqueceu de nada e que, portanto, não há erro. Então, o Descartes ele tem um dos principais pontos é exatamente a dúvida hiperbólica, ou seja, duvidar de tudo. E a partir dessa dúvida de tudo, vem aquele cogito. Penso, logo existo. Né? Então, ele promove para esse entendimento todas essas regras do penso, no penso, logo existo, para se chegar à ideia de que os seres humanos eles existem porque pensam. E aí, vamos aqui para uma outra fase dessa filosofia moderna, que é o iluminismo. Esse iluminismo conhecido também como período ali da filosofia das luzes. É um movimento que vai se desenvolver entre os séculos XVII e o século XIX. Vai se caracterizar pela confiança no progresso, na razão, na ciência, pela crítica à tradição, à autoridade, né? Crítica à igreja, crítica à monarquia, e o incentivo à liberdade de pensamento, liberdade de expressão. Então, são algumas críticas que acabam sendo estabelecidas. E aí, nomes desse iluminismo. Montesquieu, que defende na obra dele, a obra denominada Espírito de Leis, das Leis, a separação dos poderes do Estado. Esse Estado se dividindo em legislativo, executivo, judiciário, justamente como uma forma de evitar os abusos dos governantes, de proteger as leis e as liberdades individuais. Então, ele é um crítico severo à monarquia absolutista. Outro nome importante, Voltaire. Ele se destaca justamente por críticas ao clero, críticas à intolerância religiosa, crítica à prepotência dos poderosos, e ele é um indivíduo que defende, acima de tudo, a liberdade de expressão e de pensamento. E aí essa frase é atribuída a ele. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de dizê-las. Né? Então, o Voltaire defende essa liberdade de expressão como um fator preponderante para que discussões embasadas em ciência, baseadas em filosofia, possam acontecer e, a partir daí, as pessoas possam ter um maior esclarecimento. Outro nome dessa filosofia iluminista é exatamente o Denis Diderot e o Jean D'Alembert. São dois nomes importantes. Eles foram os organizadores da enciclopédia, desenvolvida em 13 volumes. Essa enciclopédia, ela buscava reunir todo o conhecimento humano até aquele momento ali na França, né? Exerceu grande influência ali sobre o pensamento da burguesia, né? Defendia, em linhas gerais, a enciclopédia, o racionalismo, a independência do Estado em relação à igreja,
a confiança no progresso, através das ciências, através das tecnologias. Pelo fato de desenvolverem a enciclopédia, o D'Alembert e o Diderot acabaram sendo perseguidos pela igreja, acabaram sendo perseguidos pela monarquia absolutista francesa. Temos também aqui Jean-Jacques Rousseau. Uma das principais obras do Jean-Jacques Rousseau é o Contrato Social. Ele é um dos, vamos dizer assim, os iluministas mais radicais, né? Onde ele dizia exatamente que existe um contrato social entre governantes e governados, e que o Estado ele deveria ser conduzido pela vontade geral do povo, né? E sempre aquele que é eleito, ou os representantes eleitos desse povo, eles deveriam atender ao bem comum. Caso não tivesse mais atendendo ao bem comum, esses indivíduos eles poderiam ser retirados do cargo, já que esse cargo não era um cargo baseado nas escrituras sagradas e nem de origem divina, mas um contrato social entre governantes e governados. E aí nós temos aqui o Adam Smith, né, também se destacou na ciência econômica a partir do liberalismo econômico, com a obra dele Riqueza das Nações. Ele criticava a política mercantilista, que se baseava ali na intervenção do Estado na economia. E, segundo ele, tudo deveria ser feito sem intervenção do governo, guiado apenas por uma coisa que ele chamava de mão invisível, em que cada qual ali buscava o seu interesse, né, próprio, propiciando ali a sobrevivência de todos. E que essa mão invisível também ela promoveria ali uma regulação de preços, né? Sempre que houvesse uma maior oferta de produtos, os preços tenderiam a cair, e quando ocorresse um processo diferente, quando houvesse uma maior procura por um produto, mas uma menor quantidade desse produto no mercado, os preços tenderiam a aumentar, mantendo ali, de certa forma, o equilíbrio entre todos, né, propiciando esse equilíbrio e propiciando também a sobrevivência de todos. Outro nome importante, exatamente o Immanuel Kant, né? Kant, ele é o nome que acaba desenvolvendo a ideia de Aufklärung. Essa ideia de Aufklärung seria exatamente a ideia de iluminação dos seres, iluminação da sociedade, iluminação dos seres humanos a partir do racionalismo. Dizia o Kant que o iluminismo ele veio para o Aufklärung tornaria as pessoas não tuteladas a outrem ou a determinadas instituições, como a Igreja Católica. As pessoas poderiam pensar por conta própria, né, se tornando e atingindo a maioridade. Ele teve influência do racionalismo, teve influência do empirismo inglês do Hammer, e também da filosofia e da física matemática do Newton, né? Além disso, ele também teve influência, por ser prussiano, do Hegel, né? Com idealismo e também com a dialética hegeliana, e a partir daí criando um corpo teórico, que era exatamente o corpo teórico que é o criticismo kantiano, né? Aí com as diversas obras dele, Crítica da Razão Pura e etc., né? A filosofia do Hegel, né? Ele elabora a partir da ideia dos juízes sintéticos a priori e os juízes sintéticos a posteriori. Esses primeiros juízes ele chama de puros, né? Que são as matemáticas que desvendam-os. E os segundos são fenômenos influenciados pela percepção sensorial, certo? Nesse sentido, ele diz o seguinte, que a sua ideia de criticismo, ela passa exatamente a seguinte situação. Esse criticismo nada mais é do que os próprios esforços do ser para aproximar o fenômeno observado a uma coisa em si. Então, ele estabelecia essa ideia aí de juízos sintéticos a priori e juízos sintéticos a posteriori. E aí, vamos agora falar sobre filosofia contemporânea.
Filosofia contemporânea é o período que vai de após a Revolução Francesa até os dias atuais, até os nossos dias de agora. E aí nós temos aqui, essa filosofia, ela acaba ali sendo um agrupamento de influências baseadas no materialismo, baseadas na filosofia de vida, baseados na fenomenologia, no empirismo lógico e na filosofia existencial. Essa filosofia contemporânea, ela perpassa por esses campos filosóficos de discussão. E aí nós temos alguns representantes importantes: Auguste Comte, Karl Marx, o Kierkegaard, William James, Edmund Husserl, Alfred Whitehead, Bertrand Russell, Martin Heidegger e Jean-Paul Sartre. A gente citar aqui alguns nomes. E aí vamos entender um pouco sobre o positivismo do Comte, o materialismo dialético e histórico do Karl Marx, o existencialismo de Heidegger e Sartre, certo? E a fenomenologia. A gente vai, de uma maneira direta, objetiva, tratar esses termos agora. Então, vamos lá. A filosofia do positivismo. A filosofia do positivismo, ela inaugura uma nova ciência, que é a sociologia. Essa sociologia é exatamente a ciência que busca estudar a sociedade, o estudo da sociedade. Ela é uma ciência que visa entender, compreender, explicar as estruturas sociais e as leis de desenvolvimento que essa sociedade acaba se estabelecendo. Então, nessa ideia positivista, o que há como implicação é a análise do fato social. E o fato social ou são as formas de associação, as maneiras de agir, de sentir, de pensar, né, que são padronizadas e são socialmente sancionadas por um determinado grupo. O Auguste Comte, ele criou em 1839 esse termo chamado sociologia. E o objetivo dele era exatamente fazer com que essa nova ciência que estivesse surgindo, a sociologia, ela fosse uma ciência de caráter positivo. Ou seja, as explicações que fossem estabelecidas para a sociedade fossem explicações científicas passadas a partir do processo do pensamento, da experimentação, da observação, análise de resultados e as conclusões. Tirando, em certa medida, aquelas visões, ou criticando, em certa medida, aquelas visões relacionadas a visões teológicas, que seriam explicações religiosas, e explicações metafísicas, que seriam explicações de especulação filosófica. Então, ele busca utilizar os métodos das ciências naturais, e aí ele constrói a sociologia, né? E assim, ele acredita que existem as leis invariáveis das ciências duras, as ciências naturais, como a física e a química, elas poderiam mostrar que a sociedade ela é ciência e não filosofia. E aí ele estabelece lá os estados que o homem passaria, esses estados evolutivos, ou as sociedades passariam. Estado teológico, a partir de explicações religiosas; estágio metafísico, a partir de explicações especulativas filosóficas; e o estado positivo, que seria exatamente o estado onde todas as explicações elas seriam provenientes da ciência para a ciência, e enaltecendo ali o progresso humano a partir do conhecimento científico. Outro pensador importante é aquele que desenvolve o materialismo dialético, né? Essa é uma concepção baseada na ideia de que a matéria é o motor do universo, é o motor da ideia, a partir da matéria que surgem as ideias. O materialismo histórico, ele acaba sendo uma doutrina vinculada ao pensamento marxista, e nessa visão, o modo de produção da vida material das pessoas, ou seja, aquilo que as pessoas produzem
no seu dia a dia, condiciona o conjunto de todos os processos da vida social, a sua organização social, com a divisão de classes, a divisão política, com quem manda e quem obedece, e também a divisão espiritual, que são as ideias que acabam sendo estabelecidas como verdadeiras. Esse materialismo ele pode ser resumido da seguinte forma, a partir do materialismo histórico, né? As sociedades elas têm divisões em classes sociais, ou seja, a sociedade escravagista, senhores se rebelando contra escravos se rebelando contra senhores. Na sociedade feudal, vassalos insurgindo-se contra senhores feudais ou servos se insurgindo contra senhores feudais, né? No capitalismo, os trabalhadores contra os empresários. E Marx dizia que somente quando os trabalhadores tivessem consciência dessa exploração, eles poderiam tomar o poder e, a partir daí, criar uma sociedade sem classe, uma sociedade igualitária, onde não haveria exploração do homem pelo homem, né? E aí chegaria o comunismo, que para o Marx seria uma sociedade perfeita, certo? Que seria a evolução final dos povos. Porém, né, o que acabou se estabelecendo foi exatamente um socialismo real, que muitas vezes ficou aquém dessa visão comunista que o Marx acabou desenvolvendo. E aí, nós vamos agora falar sobre existencialismo. Essas ideias existencialistas aplicam-se ali a alguns nomes, como Heidegger, como Kierkegaard, como Sartre, né? O Heidegger, ele criou um sistema de pensamento onde ele dizia o seguinte, esse sistema dele, o sistema lógico de ideias não alcança a existência, não alcança o ser humano individual, mas apenas uma abstração, né? E tem por objetivo somente ali estabelecer as essências, os possíveis, e não o que realmente o homem é, que realmente esse indivíduo ele é. Ou seja, esse individual ele não se explica, não se deduz e nem se demonstra. Então, essa é a ideia básica do Heidegger. Ou seja, por Heidegger, a essência é a existência. Então, a base do existencialismo também, para o Sartre, é exatamente essa. A existência precede a essência, né? Antes de me tornar algo, ou ser algo, eu tenho que existir. Então, o que acaba acontecendo? O Lequier também diz o seguinte, fazer e, ao fazer, fazer-se. Então, o homem ele está num processo constante de produzir a si próprio, certo? E com aquela ideia e aquela expressão metafísica na crença de uma liberdade absoluta, onde o próprio Sartre diz, o homem está condenado a ser livre, né? E justamente essas visões existencialistas buscam aí enaltecer a existência dos seres e essa existência dos seres num eterno transformar-se. O homem como um projeto e sendo um projeto em constante transformação. E aí temos aqui a fenomenologia. Essa fenomenologia ela é vista, ela é entendida como um estado puramente descritivo dos fatos vividos, do pensamento e do conhecimento. O Hegel é um nome muito importante nessa fenomenologia, tem uma obra chamada Fenomenologia do Espírito, onde ele diz o seguinte, que existe um progresso da consciência, e esse progresso da consciência ele se realiza de forma dialética, ou seja, com uma tese, com uma antítese e com uma síntese, e continua, né, sempre buscando um saber absoluto. O Kant também, ele trabalha com essa ideia de fenomenologia, com aquela ideia do a priori, que são as essências, e o a posteriori, que são exatamente ali as aproximações que o ser busca a partir do seu contato com os fenômenos. O Russell, ele estabelece a fenomenologia, né, como o fenômeno que constitui
que estabelece a aparência real e não a aparência ilusória dos seres. Ou seja, então, os fenômenos, eles são reais e não ilusórios. Então, para o Russell, é, é, essa fenomenologia, ela é o eu transcendental. Esse eu transcendental estabelece o seguinte: os dados da consciência relativos aos fenômenos, eles não podem estar separados da essência daquele fenômeno. Então, o grande desafio do ser humano é captar a essência que está embutida na existência das coisas, na existência dos seres. E, para isso, cabe ao ser humano renunciar a dogmas, renunciar a preconceitos, né? E pensar como fez o Descartes e pensar como fez o Hammer naquela visão da tábua rasa. E aqui chegamos à conclusão da nossa aula. Bom, esse foi um olhar sintético dessa história da filosofia. A gente pôde compreender um pouco desses fenômenos, como cada época contribuiu, né, para esse pensamento filosófico. E aqui ficam exatamente as referências que foram consultadas para a elaboração dessa explicação. Então, espero que, em certa medida, essa aula tenha sido esclarecedora, tenha sido proveitosa.